Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu já comecei e parei esse vídeo várias vezes, porque a minha intenção aqui é trazer uma conversa, um bate-papo muito humano e muito sincero. Não pense você que eu não sinto vergonha, que pra mim é fácil. Inclusive, para eu estar aqui conversando com você, a minha colinha. Só que eu me propus a isso, eu me propus esse desafio e eu estou enfrentando de frente esse desafio de falar em público, de aparecer mais, de gravar vídeos e de trazer conteúdos relevantes para você que me segue e para você que sonha em trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos. Então não pense você que, para Juliana é fácil. Não é. Mas a Juliana fala inglês fluente, a Juliana já trabalha com arquitetura nos Estados Unidos. Eu trabalho. E se eu te disser que até hoje, mesmo trabalhando com arquitetura para os Estados Unidos há 3 anos, mais de 3 anos, até hoje eu não falo 100% fluente, você acredita? Verdade. Eu erro muito até hoje. Inclusive, eu vou te contar agora uma história super engraçada que eu paguei o maior mico da minha vida. Eu li no projeto, eu recebi o projeto para fazer um levantamento e uma proposta de layout. E aí tava lá, era uma casa, era a primeira casa que eu ia fazer, e tava escrito no hall de entrada da casa, na planta baixa, tava escrito P-O-R-C-H. P-O-R-C-H. Eu li aquela palavra e fiquei o dia inteiro falando pork. E eu nem falo o R puxado, né? Porque americano fala por, né? Eu não falo. Só que quando eu li aquela palavra, na minha cabeça, o som do CH era que nem architecture, né? Era o som seco do CH. Então eu vi pork escrito e fiquei o dia inteiro falando pork, 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 e o pork isso, o pork aquilo, falando em inglês. E aí no final do dia, a minha chefe virou e falou assim: Juliana, o que é isso que você tá falando? Eu falei, uai, a entrada ali da casa, o hall de entrada e tal. Aí ela falou, Juliana, é Porsche. Não sei nem falar até hoje, porque eu acho que eu traumatizei de falar o dia inteiro errado. Aí eu falei, Porsche? Ela falou, você tá falando porco o dia inteiro, não é porco. Eu fiquei o dia inteiro falando errado. Gente, eu ri tanto, tanto, tanto. Eu paguei muito mico, porque eu falei isso, inclusive, pro cliente. E eu fiquei fiz a apresentação e ninguém me corrigiu. Isso também é uma outra lição. A gente fica achando que todo mundo vai poder feito e aí não foi. No final do dia, a minha chefe delicadamente falou pra mim que eu passei o dia inteiro falando errado. Ou seja, gente, vocabulário é uma coisa eterna. Não se prenda a pequenos erros, não se culpe por isso, por pequenos erros. A gente fala às vezes errado em português, não vai falar em inglês, que não é a nossa língua materna? Normal isso, então tira isso da sua cabeça. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou desmistificar a sua vergonha e o seu medo de falar inglês. Eu tenho certeza que você vai sair desse bate-papo com outra cabeça, com outra mentalidade, achando tudo muito mais fácil, porque no final das contas, tá tudo dentro da nossa cabeça. E eu vou te apresentar aqui, inclusive, 3 facetas, 3 modos de pensar diferente, que vai, fazer essa chavinha virar na sua cabeça. Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é agora. Se inscreva no meu canal. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui me acompanhando. Se você quiser curtir, tiver algum insight ao longo desse bate-papo, curte, comenta aqui, tira suas dúvidas, eu respondo todo mundo, eu sou uma pessoa super acessível. Os meus alunos, quem me segue no Instagram e conversa comigo lá sabe disso, eu sou uma pessoa muito disponível, eu amo conversar e valorizo demais as relações humanas, por sinal. Então, comente. Se você é meu aluno e está assistindo aqui, também deixa seu depoimento, porque eu também amo ver vocês por aqui. Bom, e se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, depois que acabar esse bate-papo, @jupupim, porque lá no Instagram eu compartilho muito mais da minha rotina diária, do meu dia de trabalho nos Estados Unidos remoto, compartilho insights, também trago projetos, trago softwares, enfim, eu trago muitas coisas, muitos assuntos de arquitetura do meu dia a dia lá no Instagram. Então, depois que você sair desse bate-papo, você vai lá me seguir no Instagram, caso você tenha caído aqui de paraquedas, combinado? Bom, então vamos voltar aqui pro que interessa, porque eu sou bem direta ao ponto. Primeiro de tudo que eu percebi que, assim, analisando todo o contexto, uma grande coisa que aconteceu, que vem acontecendo com a humanidade e que difere demais a nossa geração das gerações antigas,
é o bombardeio de informação nas redes sociais. Esse bombardeio, assim, pela primeira vez na história, ele traz inúmeras possibilidades de trabalho, inúmeras possibilidades de vida, de ganhar dinheiro, de perspectiva. São tantas opções, é um mar de opções que os nossos avós e os nossos pais, eles não tinham. Eles não tinham essas possibilidades. Para o meu pai, eu digo isso por mim, acredito que a grande maioria é assim. Eu já estou aqui nos meus 40 anos, né? Mas para o meu pai, ter uma profissão, ganhar a vida, era trabalhar no banco, era fazer um concurso, é ter estabilidade financeira, é ter essa tranquilidade, essa segurança, essa garantia. Hoje, a gente não tem garantia nenhuma, nem a não ser quem seja concursado, mas fora isso, nós não temos segurança e estabilidade no Brasil. E a gente sofre demais com isso. E essa segurança, essa perspectiva, essa forma de encarar a vida, ela mudou demais ao longo do tempo. E hoje, como a gente é bombardeado de opções, o que isso acontece? Isso deixa a gente muito confuso. Se você não for uma pessoa extremamente centrada, você vai ficar confuso, porque são tantas possibilidades que um dia uma pessoa te fala que você pode ser uma coisa e no outro dia você pode ser outra. E o que acontece com isso? Isso, quando a gente fica confuso com esse monte de opção, a gente começa a se comparar. A rede social hoje, quando ela te traz 300 pessoas, por mais que você siga 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, o Instagram não te mostra tudo isso, né? Ele te mostra com quem você interage mais, que aparece com frequência para você. E você começa a se comparar, quando você menos percebe, você está se comparando com aquelas pessoas. E essa comparação, ela te faz sentir que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que ainda falta muito para você chegar lá. Quantas vezes você não acordou e você abre a rede social e você olha lá, você está acordando e você olha lá uma pessoa que acordou às 5 horas da manhã, já correu 20 quilômetros, já deu café da manhã para a família inteira, foi na igreja, rezou uma missa, voltou, fez a mesa posta, se arrumou, está todo produzindo, 8 horas da manhã está indo para o trabalho, linda, maravilhosa e plena, né? Seja homem, seja mulher. E você tá lá acordando, com seus filhos chorando, a casa de cabeça para baixo, você não sabe nem o que você vai almoçar, o dever de casa de filho que tem que fazer, aquela confusão toda, e você fala assim, meu Deus, eu não fiz nada disso, eu tô atrasada, eu não sei fazer isso tudo, eu não sou competente, eu preciso aprender, é como se a gente nunca tivesse saciado, sabe? Nunca se sentisse satisfeito com o que a gente é, porque a gente se compara o tempo todo. E quando a gente se compara, o que ele faz com a gente? Enche a gente de incertezas e inseguranças e dúvidas. A gente se questiona o tempo inteiro. A gente deixa de ser suficiente para a gente mesmo. A gente esquece da nossa bagagem, a gente esquece da nossa história. Se você não for muito centrado, se você não for uma pessoa que souber fazer um filtro ali nas redes sociais, você sofre, você se tortura, você fica angustiado, isso te gera uma ansiedade. E isso faz mal no final das contas. Se comparar o tempo todo, vai minando a nossa autoestima. Vai deixando a gente cada vez mais para baixo. E você não sabe nem por quê. Você não entende de onde que vem aquilo. E vai funcionando como uma âncora. E isso vai te impedindo de crescer. Então, a primeira faceta que eu vou te apresentar hoje, nesse bate-papo, é relacionado a isso. Direcione a sua rede social para o que vai te fazer crescer, para o que vai te agregar. Limpa a sua rede social do que é, eu não vou nem dizer futilidade, porque muitas vezes a gente tem fases da vida que a gente se interessa um pouco mais por alimentação. Na outra fase a gente está super interessado em exercícios e daqui a pouco a gente está seguindo um outro que é coach motivacional. E quando a gente vê, a gente segue aquele monte de pessoa, mas a gente vai mudando as nossas fases. Limpe as suas redes sociais. Direcione todos os seus contatos, o que aparece ali para você, para o que vai te fazer crescer, e pare de se comparar.
Isso é uma coisa, essa autoestima que a gente vai perdendo sem nem perceber, ela interfere diretamente no seu crescimento, na sua confiança de falar inglês. Sim, porque você começa a olhar e parece que todo mundo é bom. Quem olha pra mim fala, nossa, Juliana fala inglês fluente. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de erros que eu cometo no meu dia a dia. Só que sabe o que acontece? Hoje em dia eu contorno. A prática me fez isso, me fez contornar. Eu começo a falar uma coisa, se eu não sei, primeiro que o Google é meu amigo, né? O Google, eu vou lá, descrevo o que eu quero aprender, o que eu quero falar, descrevo a situação, descrevo a frase completa, em vez de colocar só uma palavra seca, né? Tipo, só uma palavra única. Eu coloco uma frase, eu trago um contexto para aquela palavra, e aí aquilo vai me aumentando o meu vocabulário. Ninguém nasceu sabendo tudo. Bom a gente se torna com a prática deliberada, com a prática intencional. Então, isso tudo, assim, esse lance das redes sociais, de se comparar, tem sim a ver com o inglês. Porque falar publicamente tem muito mais a ver com a nossa preocupação e com a nossa preocupação em ser julgado, com a comparação, com se sentir inferior. Eu não falo bem o suficiente, mas quem diz que o outro fala bem o suficiente? Tira isso da sua cabeça. Enfrente seus medos, as suas inseguranças, que você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Tem muita oportunidade de trabalho nos Estados Unidos para quem não fala tanto inglês. Tem muito trabalho para quem não vai ter contato direto com o cliente. E você pode ser uma dessas pessoas que trabalha assim. Bom, segunda faceta. A vergonha de falar inglês é normal, ela faz parte do seu processo. Eu preciso desmistificar isso, porque a gente fica achando que o outro não sente aquilo que a gente está sentindo. Eu também sinto vergonha, até hoje eu sinto vergonha de muita coisa, como eu falei no começo. E é normal a gente ficar ansioso, ficar suando, né? Ficar ali nervoso na primeira entrevista. Só que sabe o que vai acontecer? Na primeira vez você fica nervoso, na segunda você fica um pouco menos, na terceira, menos ainda. Na quarta, você está tirando de letra. É assim que funciona. Só que você só vai ganhar essa confiança se você passar por esse processo. Não vai ser do nada que você vai pular a etapa de falar fluente com muita confiança, sem gaguejar, sem falar errado, sem errar, sem contornar e sem falar 1000 vezes a mesma coisa. Não vai. Você não vai pular esse processo. Então, a vergonha, ela faz parte. E ela só vai sumir, desaparecer da sua vida quando você praticar. Porque quando você confia, fala pra mim, quando você domina um assunto, você fala com propriedade. Então, quando você dominar o inglês, você vai falar com propriedade, essa vergonha vai sumir da sua vida, tá bom? É normal se sentir inseguro com algo novo, com uma experiência nova, com coisas novas que estão acontecendo na sua vida. É normal. E isso não te transforma numa pessoa incapaz, menos, menos competente, menos, nada disso, inferior, nada disso. Tira tudo isso da sua cabeça, tá bom? Não tem a ver com isso. E você sabe, assim, uma coisa que eu também aprendi, não tem muito tempo, eu conversei com o Maxwell Scherer, ele é um jogador de futebol profissional, hoje ele já está aposentado, mas ele jogou em grandes clubes europeus de futebol. Maxwell Scherer, eu fiz uma entrevista com ele no ano passado, pretendo inclusive fazer em breve um novo bate-papo com ele. Mas ele jogou com grandes atletas, né? Com Cristiano Ronaldo, com o Messi. Inclusive ele é muito amigo do Ibrahimovic, que também quem entende de futebol sabe que é um super atleta, grande jogador, imenso, enfim. E o que ele me falou, exatamente o que eu vou falar para você agora. Você sabe qual é a diferença da pessoa bem-sucedida da pessoa que não é bem-sucedida? Da pessoa que fala inglês fluente para a pessoa que fala o básico ou não fala nada? Aquela pessoa que parece que está no topo da montanha, ela só está lá porque ela não desistiu. Porque ela errou e ela sabia que errar fazia parte do processo. Ela errava, continuava, ela errava, tentava de novo, ela tentava aqui, ela tentava ali. E ela foi indo, é um passo atrás do outro, é uma construção diária. Não pense você que você simplesmente vai acordar fluente. Não vai. Você precisa praticar.
A pessoa fluente, ela é aquela que não desistiu. Simples assim. Eu já fui uma pessoa que me preocupava demais com isso. Hoje em dia, eu confesso que eu me viro, claro. Eu fico nervosa dependendo da reunião, se tiver cliente envolvido, mas não tem a ver muito mais com o inglês. Tem a ver com a minha proposta. Então, se eu estiver confiante com a minha proposta de projeto, essa confiança, ela vem, porque eu já domino o processo. Se não, meio que me travo. Eu fico com aquele medo de falar. Então, o que eu entendi? Que a tranquilidade e a segurança na fala, na oratória, ela tem a ver com a minha bagagem de conhecimento. Então, se eu tiver estudado o projeto, se eu estiver dominando muito bem o vocabulário de tudo que eu vou falar, que eu me preparei, eu tenho um pouco mais de tranquilidade para me expressar na hora da reunião. Então, colocar em prática é muito importante. Sair da teoria. Eu tenho essa oportunidade no meu trabalho. Você ainda não trabalha com arquitetura nos Estados Unidos, ainda não tem oportunidade talvez de falar inglês diariamente, eu vou te propor agora. Entra lá no seu LinkedIn, converse, interaja com americanos que são pessoas reais, do nicho de arquitetura, do nicho que você gostaria de trabalhar, de design de interiores, de render. Troque ideia com eles, converse em inglês e comece a interagir. Essa interação, primeiro, ela não só vai te trazer muito vocabulário, como ela pode te abrir portas e oportunidades, como ela pode atrair, inclusive, recrutadores que podem te procurar para conversar. Esses recrutadores, muitas vezes, eles me mandam lá na mensagem, não é inbox, um chatzinho que tem lá dentro do LinkedIn, e eles falam, gostei do seu perfil, me interessou, podemos marcar um call? Cara, quando eles falam marcar um call, eu já falo, meu Deus, será que vai ser vídeo? Será que vai ser por telefone? Já bate o nervoso. E muitas vezes é só uma ligação. Se for vídeo, por incrível que pareça, ela é mais fácil, porque quando você vê a boca gesticulando, te ajuda a entender, se você tiver dificuldade com o listening, de entender o que a pessoa fala. Então, e aí no começo, o que eu fazia? Eu negava, porque eu tinha medo dessas ligações. O que eu vou falar? A pessoa vai me ligar daqui 2 dias, não dá nem tempo de pensar no que você vai falar. Se abra para isso, você sabe por quê? Porque o não você já tem. Não desiste de você antes de outra pessoa desistir de você. O máximo que vai acontecer é você morrer de rir de alguma besteira que você falou. Mas converse com eles. Você sabe por quê? Porque a primeira conversa talvez vai ser muito ruim. A segunda vai ser um pouco melhor. A terceira você já vai estar dominando tudo. Você já vai saber o que eles perguntam. Você já vai saber se expressar melhor. Se exponha. Se abra para se comunicar. Em inglês. O LinkedIn é ótimo para isso. E agora eu vou te apresentar a terceira e última faceta desse bate-papo, para você perder de vez o seu medo e a sua vergonha de falar inglês em público, ou seja, numa reunião, ou seja, com um recrutador ou numa entrevista de trabalho. Eu vou te propor o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou para analisar a si mesmo o porquê de você sentir o que você sente? O porquê de o que te faz se sentir assim. E articulou para mim isso melhorar. Eu vou explicar melhor o que significa isso, né? O que é articular, analisar a mim mesma, que papo de coaching. Isso não é papo de coaching. Isso é autoconhecimento. Vou te explicar melhor. Quando você identifica o que te prende, o que você sente, você tem oportunidade, quando você traz isso para o seu consciente, você tem oportunidade de melhorar aquilo, porque você identificou. Você está deixando de simplesmente ficar no automático para trabalhar aquela característica sua. Então, por exemplo, eu tinha muita vergonha e eu percebi que a minha vergonha, na verdade, era uma consequência do meu medo do julgamento. Eu tinha muito medo quando eu comecei a trabalhar no Instagram e a me abrir e falar publicamente. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. O que vão pensar de mim? Se eu tô falando besteira, se eu tô feia, se eu tô bonita, se eu tô torta, se o nariz tá caído pro lado. Eu tinha esse medo do julgamento. É um processo, é claro que é um processo. Até hoje eu ainda me preocupo com determinadas coisas. Quando eu me exponho, quando eu abro a minha vida no Instagram, aqui no YouTube. Mas
isso vai diminuindo. Por quê? Porque eu identifiquei e eu trabalho isso em mim para melhorar esse medo. Por quê? Porque é muito mais importante eu ter um trabalho que me preenche, que é um trabalho que me satisfaz, me deixa plena, do que a minha vergonha. O que é maior? É a minha vontade de crescer, a minha vontade de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, é a minha vontade de trabalhar, de ser arquiteta nos Estados Unidos, ou é a minha vergonha de falar inglês? O que é maior? Você vai deixar a sua vergonha de falar inglês te impedir de crescer? Você vai deixar que a sua vergonha, que seu medo de ser julgado, ou qualquer que seja, você vai identificar, você vai fazer esse exercício. Você vai escrever no papel, identificando o que te impede de trabalhar, por exemplo, com arquitetura nos Estados Unidos. Quais são os seus medos? Por que você tem essa trava de falar inglês? O que te preocupa? O que te angustia? O que te gera essa ansiedade? Algum dia você já passou uma vergonha ao ponto de alguém rir da sua cara? E daí que alguém riu da minha cara porque eu falei porca, falei errado? Cara, eu não tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu tô tentando. Eu tenho plena consciência que eu fiz o meu melhor. Então, cara, eu entendi isso. Só que eu só consegui entender isso e identificar depois que eu escrevi. Depois que eu tomei consciência dessas características, do que me impedia de crescer, sabe? E isso deixou de ser um grande problema. Quando você identifica, você vai falar assim, nossa, mas era só isso. Qual o problema do que as pessoas vão pensar de mim? O problema é dele, do que ele vai pensar de mim, não é meu. O problema do que ele pensa é dele, não sou eu. Eu tô fazendo o meu melhor. E eu achava isso, né? Que iam me achar fútil. Enfim, a gente tem essas paranoias, todo mundo tem, cada um tem a sua. Eu tinha as minhas preocupações, as minhas questões com a minha imagem e tudo mais, que depois que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, é isso? Tá tudo bem. Então, faça esse exercício. Se identifique as suas características, o que te impede de crescer, o que é mais importante. Ah, mas para fulano é fácil. Não é fácil. Ah, porque fulano tem dinheiro, pode pagar um curso caro. Não é, tem como você aprender inglês de graça, se você quiser. Quantas coisas eu já aprendi de graça, coisas que poderiam ser pagas. E eu tinha essa desculpa, nossa, mas eu preciso, para eu gravar uma aula, para eu gravar um vídeo, eu preciso de uma super câmera, eu preciso de um super microfone, eu preciso disso, daquilo. Não precisa. Ninguém começa desse jeito. Então começa com o que você tem, o que te impede hoje. Identifique isso, faz esse exercício, depois você vai voltar aqui para me contar, tá bom? Nesse bate-papo. E se você tem vontade, depois de toda essa conversa, que eu espero que falar inglês não seja mais um problema para você, por mais que hoje você não esteja com o inglês na ponta da língua fluente, mas que isso não seja mais um problema, que isso não seja maior do que o seu sonho de trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos. Se você tem esse sonho de trabalhar nos Estados Unidos com arquitetura, o programa Seja Arquiteto na América é para você. Eu preparei esse programa com tanto carinho, eu me dedico tanto a ele, e os meus alunos sentem isso. Quem está perto de mim, quem está envolvido, os meus alunos, quem está envolvido comigo no Instagram, que conversa comigo, sabe do meu amor e da minha paixão por incentivar os arquitetos a trabalhar nos Estados Unidos. Não é à toa. Não é só porque eu sou satisfeita trabalhando lá. É porque eu sei que é um mundo, um mar de possibilidades. E o programa Seja Arquiteto na América, ele é um treinamento perfeito para isso. Você tem a fase preparatória onde te ensino a fazer resumê, covelera, o seu portfólio. Inclusive eu abro o meu material, o meu portfólio pessoal, te ensino a pensar, a criar, a fazer o seu da melhor forma possível, a você a raciocinar. Te preparo para a entrevista em inglês. E ainda tem a fase de projeto, onde você vai aprender tudo de projeto de arquitetura. Você vai aprender estudo preliminar, fazer mood board, apresentação para cliente, sistema de medidas imperial. Você vai aprender método construtivo, projeto técnico de prefeitura, detalhamento de marcenaria. Você vai aprender tudo de forma muito prática, didática, dinâmica e muito fácil dentro do programa Seja Arquiteto na América. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial do programa. E eu espero te ver lá. Se você sonha com isso, o programa é para você. Eu tenho certeza disso. Curta, comente, compartilhe. Meus alunos que assistirem às aulas, que assistir esse bate-papo, deixa aqui o seu comentário que eu vou ficar feliz demais. E você que não é meu aluno ainda, será bem-vindo se quiser entrar no programa. Se quiser também conversar sobre
estratégias, como melhorar inglês, qualquer coisa sobre esse bate-papo de hoje, também comente aqui que eu vou amar ver o seu comentário. Ó, um beijo e a gente se vê no próximo bate-papo. Até mais!